Graça e paz, irmãos. Boa noite. Graça e paz para quem está nos acompanhando de casa. Vamos nos colocar de pé. Hoje é um dia importante para a nossa nação. Os corações estão um pouquinho, fora do... Mas eu quero pedir que nesse momento você se conecte com o Senhor, que seja um período aqui abençoado, onde juntos nós vamos estar louvando ao nosso Deus e colocando tudo nas mãos dele, porque ele é o governador maior. Nós como povo de Deus, temos que crer e fazer a diferença, que independente de qual seja o resultado, nós pertencemos a um Deus que tem o controle de todas as coisas. Ele governa sobre a terra e sobre o céu. Então, nem sempre as coisas vão acontecer da forma como nós queremos, mas nós precisamos acreditar e confiar que Ele está no controle. Amém? Feche os teus olhos. Pai, muito obrigada pela oportunidade de estarmos aqui. Deus, que o Senhor receba esse culto, receba esse louvor, a nossa adoração. Abençoe cada vida que se adentrou a este lugar. Que cada um que veio aqui, Senhor, possa sair de uma forma diferente. Deus, que o Senhor possa estar abençoando aqueles que ainda estão a caminho, Senhor. Receba o nosso culto, em nome de Jesus. Amém. Aleluias. Adore ao Senhor nessa noite. Com alegria, amém? Independente de qualquer coisa. Paz grande é o Shaddai, Santo de Israel, luz do mundo, Galileu, Jesus, Jesus, Galileu, Jesus, Jesus, Galileu, Jesus, Jesus. Eu me rendo ao seu amor, eu me rendo ao seu amor, eu me rendo ao seu amor, eu me rendo, eu me rendo. Deus Emanuel, estrela da manhã, Cordeiro de Deus, pão da vida, príncipe da paz, grande é o Shaddai, Santo de Israel, luz do mundo, Galileu.
Senhor. Aleluias. Na palavra do Senhor diz assim: na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não teria dito: vou preparar-vos um lugar. E quando eu for, eu voltarei e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Vós sabeis o caminho. Amém? Nós sabemos o caminho. Jesus é o caminho. Igreja, nós não pertencemos a este mundo. Não pertencemos. Existe um Deus que voltará para buscar a tua igreja. Você crê nisso? Você crê que tudo que está acontecendo está caminhando para o fim? Então glorifica a igreja. Se alegre, glorifica, porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então se você está aqui, se você segue ao Senhor e você ama a Deus, independente do sistema, as coisas vão cooperar para você. Amém? Feche seus olhos e vamos adorar ao Senhor.
Talvez você veio aqui nessa noite procurando uma palavra de vitória, procurando que alguém fosse falar para você: olha, a cura que você está esperando, Deus vai te dar. A vitória que você está esperando, Deus vai te dar. O problema que você tem que resolver na segunda-feira, Deus vai resolver. Mas não, igreja, não. Ele está dizendo para você: coloque em ordem a tua casa, porque eu vou voltar para buscar a minha igreja. Você crê nisso, igreja? Coloque em ordem, volte a rota, faça o retorno, volte para o caminho, porque Ele vem, Ele vem, Ele vem. Aleluia, Jesus. Adora o Senhor, igreja. Mas a igreja será arrebatada num piscar de olhos. Aleluia. Nós não estaremos mais aqui. Aleluia. O Messias aguardado, Ele vem me buscar. Yeshua, o Messias aguardado, Ele vem me buscar. Aleluias. Não tenha medo. Não tenha medo. E quando Ele vier buscar a tua igreja, nós nos encontraremos com Ele. E esse encontro será maravilhoso. Amém? Continue nesse espírito de adoração. Feche os seus olhos. Esqueça o celular, esqueça a política agora. Se conecte com o Senhor, igreja. Se conecte com Ele. Só com Ele. Amém? São alguns minutos apenas. Amém? Aleluias. Minhas lamparinas estão acesas. Só estou esperando o barulho dos teus passos em direção à porta. É só bater que eu vou abrir pra você.
as minhas vestes brancas e estou só te esperando, vem, vamos dançar, Maranata, Maranata. Você que precisa colocar o seu coração diante do Senhor, coloque agora. Se conserte com o Senhor, é momento de se consertar. Deus está nos levando, Deus está endireitando ali os nossos caminhos, porque nós precisamos nos consertar com Ele. Deus não vai deixar a gente no conforto. Nós não ficaremos no conforto, porque no conforto ninguém adora. Deus vai nos apertar, porque é ali que a gente é fiel, é ali que a gente adora. Conserte o teu coração diante do Senhor. Viva uma vida de cada vez, até que Ele venha, até que Ele venha. Eu não imaginava que era lindo assim, que era lindo assim, meu noivo esperado. Eu amo a minha casa, pode morar aqui, pode morar aqui. Eu não imaginava. Aleluia. Feche seus olhos nessa hora. Eu gostaria que você parasse um momento, fechasse os teus olhos. Peça para o Senhor trazer tranquilidade para a tua alma nesta hora. Ore ao Senhor. Temos vivido momentos difíceis, porém nós sabemos que o Senhor está no controle, o Senhor está cuidando de nós, mas a nossa alma é inquieta. Muitas vezes a ansiedade bate. Peça para o Senhor trazer paz no teu coração, na tua mente nessa hora, que você possa conectar somente com o Senhor nessa noite, entendendo que todas as coisas acontecem para o bem daqueles que o amam, e que em nome de Jesus você seja ricamente abençoado nessa hora, e que o Senhor receba a tua adoração, porque o Senhor deseja ouvir louvores, ouvir adoração daqueles que o adorem em espírito e em verdade. Aplauda ao Senhor nessa hora, em nome de Jesus. Mais forte, igreja, vamos aplaudir Jesus. Oh glória, agora sim, hein? Agora é bonito. Graça e paz, irmãos. Pode se sentar. Irmãos, obrigado. O louvor foi uma bênção. Meu menininho, bonito. Deixa eu contar uma historinha. A Sara está aqui, quem mais? A Júlia está ali. Ah, ali, é a Nath. Tô brincando. Tinha um homem, Sara, que chamava Martinho Lutero. Já ouviu falar de Martinho Lutero? Hoje vocês vão ouvir falar desse homem, Martinho Lutero. Martinho Lutero, ele nasceu na Alemanha, e lá por volta de 1400 e alguma coisa ele nasce. E o pai dele queria que ele fosse advogado, senhor Armênio. Né? E até que há alguns problemas ali com ele, com seu amigo morre, ele decide ir para um mosteiro e estudar, vira monge. Martinho Lutero, ele vira um monge agostiniano. Ele vai para um mosteiro, ele vai para um lugar e vira sacerdote. E ele começa a perceber que a Bíblia não é lida. As pessoas não têm entendimento da Bíblia. A Bíblia ficava somente entre um grupo. E ela não era passada. Somente quem estava aqui em cima que falava. E dentre isso, Sara, Martinho Lutero, ele resolve ver o que estava acontecendo, e ele vê o seguinte: pessoas vendendo o perdão para entrar no céu. Estava acontecendo muito isso na igreja, vendendo o perdão. Olha, você quer ir para o céu? Pague lá, indulgência que chama. Então pague a sua indulgência e você vai ter o perdão lá no céu. Olha, você tem parentes que morreram, eles estão no purgatório, que o purgatório não está na Bíblia, mas eles estão no purgatório. Você precisa pagar
para que seus parentes saiam deste lugar intermediário, né? Não é nem céu nem inferno, na visão deles. Eles saem desse lugar e vão para o céu, só que você tem que pagar. Por que tudo isso? Porque tinha um camarada chamado João Tetzel. Ele estava fazendo uma campanha publicitária. Gente, deixa eu falar antes de mais nada. Não estou falando mal da Igreja Católica. Eu estou explicando algo que aconteceu. Isso é história. Qualquer livro de história você vai ver isso. E a história da igreja principalmente. E esse camarada começa a divulgar isso. Começa a vender terrenos no céu. Começa a vender um monte de coisas. Tinha uma música cantada na época. No ressoar da moeda que caía no cofre. Ali ia uma alma para o céu. Esse tipo de coisa. Estava acontecendo muito. Tudo coisa fora da Bíblia. Tudo coisa errada. Aí sabe o que acontece, Júlia? Martinho Lutero, ele pega lá 95 teses ou proposições teológicas, ele vai na porta da igreja de Wittenberg, na Alemanha, e fixa 95 teses lá. Porque a porta da igreja lá na Alemanha era como se fosse um mural. Era como se fosse, a gente colocasse aqui fora, começasse a colocar os avisos. E era a mesma coisa lá, era um mural e ele colocou. Mas por que Martinho Lutero estava tão ansioso para reformar a igreja? Tinha muita coisa fora. E hoje, Sara, não é diferente. Tem muita coisa fora. E a igreja, do lema da igreja é: a igreja reformada precisa se reformando. Precisa ir reformando. Por exemplo, hoje de manhã, quando eu falei sobre os cristãos, nós precisamos aquietar o nosso coração em relação à política. Por quê? Muitos irmãos não estão conversando por conta de política. Muitos pais e filhos não estão conversando por causa de política. Não é errado você ter seu posicionamento. Eu tenho o meu. Eu tenho o meu, pela cor da camisa você já sabe. Eu tenho o meu. Só que, a partir do momento, irmãos, que nós podemos observar isso, eu não posso ficar brigando. Por exemplo, eu não venho à igreja, mas eu estou defendendo a causa política. Eu recebi ontem, que eu preciso me posicionar. Olha só, eu não tenho guarda-costas, viu, Daniel? Eu não tenho guarda-costas. Uma pessoa aqui da cidade falou para mim, você precisa se posicionar no púlpito, pastor. Eu falei assim para ela de novo: olha, o púlpito é para pregar a palavra de Deus. Essas coisas a gente conversa aí, ó. Não conversa, senhor Meneli? A gente conversa ali sobre política, sobre religião, sobre futebol, sobre a NASA, sobre o universo. A gente conversa. Mas o púlpito precisa sair palavra de Deus. Porque senão não há transformação de vidas. Não há. E aqui, irmãos, eu estou dizendo qualquer área. Daqui a pouco o Brasil aí vai entrar na Copa do Mundo, vai para a semifinal, vai para a final Brasil e não sei quem. Não vou profetizar, não. Eu ia falar um país aqui, mas deixa quieto. Eu ia falar Brasil e Alemanha. Não, melhor não. Vai que. E vai para a Copa e aí começa aquele fuá, os irmãos, e briga com o outro. Irmãos, nós não fomos chamados para isso. A igreja não foi chamada para isso. Aí Lutero, em 1517, ele anuncia a reforma. Mas antes dele, havia um camarada que se levantou para falar, os pré-reformadores, John Huss. Ele se levanta, ele começa a denunciar algumas práticas ilegais da igreja. O que acontece? Foi queimado na fogueira. Hoje, irmãos, quando você denuncia algumas coisas, você não é queimado. E quando você não prega a palavra, você é ovacionado. Olha que legal, ele não prega a palavra. Ele está indo por caminhos totalmente diferentes da Bíblia. E ele é aplaudido. Mas nós não fomos chamados para isso. Nós, como a Paula falou aqui, eu não posso ficar na minha zona de conforto. E aqui não é mensagem de, saia da sua zona de conforto só. Que não, eu preciso sair porque a nossa vida aqui é uma guerra. É uma guerra. É o bem e o mal, nós estamos vendo isso agora. É Satanás tentando tirar a paz de todo mundo. É isso que ele quer. E se ele alcançar vantagem sobre a igreja, ele tem tudo na mão. Irmãos, quando nós saímos quando nós saímos do domínio das trevas
e nós viemos para o reino da luz, ele está furioso. Tudo que é contra Deus, ele vai bater de frente. Ele vai bater de frente, por quê? Ele é um inimigo de Deus. Ele brigou com Deus, rebeliou contra Deus, ele mais uma cambada de sem vergonha lá no céu, e cai. E hoje ele está tentando novamente. E quem que sofre com isso? A igreja. E a história mostra que a igreja estava endividada e precisava de dinheiro. Precisava construir uma basílica gigante, enorme, a Basílica de São Pedro, lá em Roma, na Itália. Interessante, irmãos, que antigamente, até hoje alguns, eles vivenciam muito o templo, o prédio. O prédio precisa ter ouro, o prédio precisa ter cristais, o prédio precisa ter muitas coisas, sai caro. Aí começa a pegar dinheiro de quem? Dos pobres também dos pobres. Não demorou muito para que Lutero tivesse então apoio de outras pessoas. Depois vem Zwinglio, na Suíça, João Calvino, depois ele vem também. É um pouquinho de história para a gente chegar onde eu desejo aqui. A Reforma. Tem 5 solas. 5 solas no latim é somente. As 5 solas da Reforma Protestante, que são proposições teológicas que, na verdade, fica sintetizando ou sintetiza os principais pensamentos dos reformadores. E aqui, principalmente, de Lutero. Todos eles têm essa frase no latim, nós vamos ver aqui. E após esses grandes pilares da Reforma, esses termos surgiram naquela época, mas vieram posteriormente por teólogos e estudiosos da Palavra de Deus. Então vamos entender algumas coisas. Primeiro, sola gratia. Segundo, sola fide, solus Christus, sola Scriptura, soli Deo gloria. E nós vamos ver um por um rapidamente, que não tem como abranger tudo. Então dá uma estudada sobre isso também. É muito legal saber da história. Lutero também é falado nas escolas. Se você pesquisar na internet, Brasil Escola tem em muitas coisas, porque ele reformou a igreja. Irmãos, hoje a gente precisa reformar a igreja. Eu vejo cada absurdo aí, que está difícil. O evangelho não é pregado. A gente vê pastorzinho aí no TikTok o tempo inteiro, enganando o reino de Deus, inventando historinhas ali e a pessoa entrando na onda. Ambos serão julgados, ambos, não é somente o pastor, não. Eu estou dizendo pastorzinho, irmão, que não é pastor, tá? Ele se declara, é isso, tá bom? Não estou falando mal, não, porque às vezes algumas pessoas assistem a live e falam assim, mas você fica falando mal de pastores e de igreja. Não, eu falo, não é mal, eu denuncio, assim como Lutero, por isso que a igreja não é lotada, porque se eu estivesse falando autoajuda aqui, estava assim a igreja, se estivesse falando de milagres, assim, estava assim, mas eu não estou preocupado com isso, eu tenho um chamado, eu sei meu chamado. Pregar o evangelho de Deus. Agora, se tem pastor que acha que tem um assovio, acha que é chamado e está falando contra algumas coisas que a Bíblia ensina, cada um vai prestar conta. Primeiro, sola gratia. Somente a graça de Deus. Sabe por que Lutero escreve isso também? Porque quando ele começa a estudar a Bíblia, porque ele não tinha acesso, quando ele começa a estudar, ele tinha em mente que as obras também eram essenciais. Não, eu sou salvo por obras. Não adianta você parar no semáforo, ficar dando moedinha para alguém, achando que isso vai te levar para o céu. Isso não leva. Está sendo filmado, muita gente está assistindo que não é, que sabe, né, que são de outras religiões, não tem problema. Porque todo mundo fala, né? Então a gente precisa expor a verdade. E hoje querem censurar todo mundo? Então vamos falando. João Batista foi censurado, né? Perdeu a cabeça? Não tem jeito. Somente a graça. Efésios 2, 7 e 9 fala assim: para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça, pela sua bondade para conosco em Cristo Jesus. Agora, ô Júlia, olha aqui. Eu estou falando para as meninas, né? Se elas entendem, todo mundo vai entender. Estou falando que são mais novas, né? Porque pela graça sois salvos. Não é por obras. Ou seja, não adianta ficar fazendo coisas aqui nessa terra se você não entregar sua vida a Cristo. Porque é somente a graça de Deus. Por que eu estou aqui hoje? Por que a crise está aqui hoje? É por graça.
Lembra? Eu escolho Deus. Gente, isso é o maior erro teológico que há nas músicas que está sendo propagado. Eu escolho, eu não posso. A Bíblia não me dá esse direito. Eu não vejo nenhum versículo que fala que eu escolho Deus. O Senhor é quem me escolhe. Graças a Deus, porque se fosse para eu escolher Jesus, jamais, eu estaria no boteco agora bebendo. Eu sou sincero, eu estaria lá bebendo, se eu tivesse vivo. Se eu tivesse vivo, eu não escolho nada, eu não tenho essa capacidade. Se deixar, irmãos, a nossa carne é podre, a nossa carne ela pende para o mal. Se não o Espírito Santo agir na nossa vida, a gente não é nada. Então, pela graça sois salvos, mediante a fé. E isto não vem de vocês, porque a fé é um dom que Deus dá, para que ninguém fique se gloriando por meio das obras, para que ninguém se glorie. Vem por fé e não por obras. Eu vou falar de novo, algumas pessoas, porque eu ouço isso sempre. Eu gostaria de ter essa fé que você tem. Quando a pessoa fala isso aí tem nas entrelinhas, isso é orgulho. Mas eu não consigo acreditar em Deus. Eu não consigo. Gente, o primeiro perrengue que a pessoa passa, aquele perrengue de acordo mesmo, aquele perrengue raiz, aquele perrengue que o bicho só falta clamar a todos os deuses que estão na face da terra, aí acabou o ateísmo, acabou. Ele fala assim, eu gostaria de ter essa fé, porque eu não consigo ter. Sabe por quê? Porque a fé é dom de Deus. A fé não sou eu que fico, a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra. Porque a pessoa às vezes fala, nossa, olha, irmãos, é uma fé que, olha, move céus e montanhas, o sol para. Mas a fé em quem? A fé em Deus. A fé em Deus. Então, somente a graça. Aqui, irmãos, nós reafirmamos que na salvação nós somos resgatados da ira de Deus, e Deus está virado conosco. Viu, Sara? Deus olhou e falou assim, eu e você, cortadas as relações. Não temos papo. Nós não temos papo. Sai para lá. Aí Deus mesmo envia Jesus. O pecado entrou no mundo através de Adão. Aí Deus envia Jesus através do mesmo homem e religa o homem com Deus, morrendo na cruz. Eu falei de manhã, eu vou falar novamente. Olha para essa cruz aqui. Faz de conta que você vê Jesus pendurado nela. Acho que ele não está, ele ressuscitou, né? Faz de conta. Agora, Jesus morreu, ressuscitou, para eu ser salvo por obras? O que a Bíblia fala? Não por obras, para que ninguém se glorie, mas pela fé. Somente a graça de Deus. Então, esse foi um dos pilares. Um dos somente, né? Somente a graça. Que Lutero colocou. Segundo, somente a fé. Sola fide. E tem uns versículos, irmãos. Romanos, somente a fé. Romanos, capítulo 1, versículo 16 e 17. Aqui Paulo escrevendo aos romanos, ele diz assim: porque não me envergonho do evangelho, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Porque no evangelho é revelada de fé em fé a justiça de Deus, como está escrito, mas o justo viverá da fé. Esse foi o verso-chave que Lutero começou a reforma. O justo viverá por fé e não por obras. O justo, ele viverá dia após dia de fé em fé. Você tem vivido por fé em fé? O que você tem para desobstruir aí? É necessário fé? Você acredita que Deus ele pode fazer na tua vida? Você tem fé em Deus? Porque a nossa fé, ela depende do crescimento do ouvir a palavra. E se eu não estou ouvindo a palavra, nada rola, nada acontece. Então Lutero vem e coloca somente a fé. Aqui nós reafirmamos que a justificação é somente pela graça, por intermédio da fé, por causa de Cristo. Está dando para entender, irmãos? É bem simples, né? É bem simples. Na justificação, a retidão de Cristo nos é imputada como o único meio possível de satisfazer a perfeita justiça de Deus. Nós estávamos sobre a ira
Estávamos sobre a ira de Deus. Amém, né? E agora, eu estou desfocando, gente, perdão, tem hora que a gente ouve algumas coisas ali. E tem hora que a justiça de Deus, irmãos, ela também é real. Hoje nós ouvimos muito assim, né? Deus é amor. Olha, Deus é o tempo todo, Deus é amor. Mas esquece da justiça. Não brinque com a justiça de Deus. Irmãos, quando Deus quer julgar alguém, uma nação, alguma coisa, vem. Eu lembro quando teve o tsunami. Vocês lembram disso, desse evento? Um monte de gente morrendo. Pois bem, alguns países lá, principalmente na Indonésia, eles perseguem cristãos. Aí ninguém falou nada. Sabe o que eu ouvi? Eu ouvi um pastor renomado no Brasil dizendo assim: o tsunami pegou Deus de surpresa. Deus não sabia que aconteceu o tsunami. Até Deus ficou assustado. Isso chama teísmo aberto. E eu achei estranho, né? Isso faz uns 10 anos, esse pastor falando isso. E hoje esse pastor está totalmente desviado. Desviado dentro da igreja. Falando heresias o tempo todo. Eu achei muito estranho. Nós no seminário, a gente reunia e falava, mas não é possível. Nada pega Deus de surpresa, gente. Todos os eventos que acontecem, Deus já sabe. Você acha que Deus não sabe o que está acontecendo hoje no Brasil? Deus sabe. Porque senão Ele não é Deus. Deus sabe o que vai acontecer amanhã, daqui 1 ano, daqui 3 anos, sabe? Ele é Deus. Nós, que o nosso tempo é diferente, e nós achamos que Deus não está no controle dos eventos. Deus está. Então, somente pela fé, irmãos. Martinho Lutero desmentiu muitos dogmas, porque as pessoas estavam dizendo, não, você vai fazer algo por obras. Não, e é pela fé. E a salvação é recebida mediante a fé. Eu estou dando uma sintetizada, porque tem mais 3 tópicos. Terceiro, somente Cristo. Somente Cristo. Irmãos, olha aqui. Quando eu falo que somente Cristo, é somente Cristo. Cristo é Deus, Cristo é Espírito Santo. Somente Ele. Não adianta nada ficar falando somente Cristo, aí dá algum probleminha, eu vou em alguns lugares que não condiz com a minha fé, não condiz com a minha crença. É isso que eu estou dizendo. Somente Cristo satisfez a vontade de Deus, a justiça de Deus. Porque senão era para nós estarmos indo o caminho para o inferno. Essa é a verdade. João capítulo 1, versículo 1 ao 3 diz assim: no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus. O verbo, o Logos, a palavra de Deus. Jesus, no princípio era o verbo. E o verbo que estava com Deus, e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Nada. Aqui, irmãos, nós reafirmamos que a nossa salvação é realizada unicamente pela obra mediatória de Cristo. A nossa vida sem pecado e sua expiação, por si só, são suficientes para a nossa justificação e reconciliação com o Pai. É a mesma coisa, Jesus morreu, e no final, é a teologia do universalismo. No final, todos serão salvos. Aí eu pego o sacrifício que Jesus fez e jogo na lata do lixo. Se no final todos vão ser salvos, para que eu vou à igreja? Para que eu sou salvo? Para que eu tenho que viver a vida num caminho estreito? Para que eu tenho que andar num caminho estreito? Para quê? Por quê? Entende? Se Jesus fez isso por nós, é porque é válido. Nós acreditamos nisso por fé. Por fé. Então aqui nós reafirmamos que Jesus morreu para nos dar vida. Vida eterna, vida em abundância. Amém, irmãos? Então, sola Cristo, somente Cristo. Quarto, sola Escritura, somente as Escrituras. Para que, então, eu tenho que pegar a Bíblia e deixar fechada e falar assim, eis que te digo, que PPP, ninguém quer saber eis que te digo, ninguém. Eu não quero saber do meu futuro, porque Deus já sabe do meu futuro. Eu quero saber o que a palavra de Deus diz. Eu não quero saber de pessoas chegar, Deus falou que amanhã você vai cair de moto, amanhã você vai cair, bater o carro. Eu não quero saber.
Nossa, mas é Deus mandando. Não confunde as coisas não. Isso é o teu coração. Não vem falar que Deus mandou não, porque eu acredito quando a Bíblia fechou, o cânon das Escrituras fechou, acabou. Então não vem com um papinho furado que, Deus mandou, sei. Como é que é? Sei, sei. Vamos lá. Somente a Bíblia. Deus deixou a Bíblia para quê? Para enfeite? Vou dar uma ajudinha aí, vai lá, fala alguma coisinha para ele lá. Não, irmão, vamos voltar para cá. Eu fico doido com isso. Somente as Escrituras, a autoridade da palavra. Autoridade, Mateus 4:4. Quando Jesus está dialogando com Satanás lá no pináculo, quando Jesus fica 40 dias com fome, com sede, quando Jesus está 40 dias lá no... Aí chega quem para trocar ideia com Jesus? Satanás, o diabo. E quando ele vai conversar com Jesus, Jesus fala assim para ele, Jesus respondeu, está escrito, diabo. O demônio, está escrito. Jesus usa a palavra como autoridade. Ele não falou, é o seguinte, de onde você veio, diabo? Ele não fez isso. Qual é o teu nome, ô demônio? Não. Meu nome é bebê. E a mão para trás, né? Meu nome é bebê. Gente, pelo amor de Deus. Quem tem inteligência não cai nessa bobagem, não cai. Está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Se eu fecho a Bíblia, eu estou dizendo, Senhor, não quero que o Senhor fale comigo. Entende como que é sério isso? Senhor, eu não quero papo. E sabe o que hoje? Eu vou denunciar, vou dar uma de Lutero hoje também. A pessoa está com a Bíblia fechada o tempo todo, não abre a Bíblia. Mas ela quer ir numa igreja que fala a vida dela. Aí vem um pastor lá e fala assim, Jesus mandou você tomar cuidado que tem algo errado na sua vida aí. Pronto, aí não é de Deus. Aí vai para outra igreja. Irmão, estou falando sério, isso acontece. Não é verdade? Aí amanhã vai numa outra igreja, aí revela alguma coisa para ela lá, com a Bíblia fechada. E não quer saber da Bíblia. Ela não quer saber de conversar com Deus, de orar. Não quer saber que Deus fale com ela através das Escrituras. Por isso que Lutero colocou somente Cristo. Somente as Escrituras. Aqui nós afirmamos que a Bíblia ela é inerrante. O que é isso? Não tem erros. Mas o homem que traduziu, o homem que isso, o homem que aquilo. O Espírito Santo ele vem conduzindo a escrita da Bíblia. Conduzindo as versões, conduzindo as traduções. Então o Espírito Santo é quem controla tudo. Se está aqui é porque ele desejou que estivesse. E nada mais. É bom a gente ler livros acerca da Bíblia, com certeza. A gente cresce muito. Mas não ficar somente em livros acerca disso. A gente precisa ler a Bíblia. A gente precisa buscar autoridade na palavra de Deus. Como fonte única de revelação divina, escrita. Para constranger a consciência. Às vezes eu não quero saber o que Deus tem para mim, porque eu não quero ler. Para você fazer uma mensagem dessa sobre a reforma protestante, tem que estudar, cabra. Tem que estudar, tem que ler, porque senão o camarada não prega. Por isso, eu desafio você hoje a chegar na tua casa e pesquisar alguma mensagem sobre a reforma protestante, que é amanhã, 505 anos da reforma. Faz essa pesquisa. Vê quantos pastores pregaram sobre a reforma. Eu estou dizendo que tem que pregar, não é isso. Mas pelo menos viva o Evangelho. Pelo menos viva o que é, de fato, o que eu preciso viver. Que senão eu vou vivendo assim, a torto e direito, daqui a pouquinho, meu testemunho já foi. Irmãos, quando Lutero... Oi, Júlia. Quando Lutero veio e colocou lá na parede, ele estava ajudando as coisas erradas, ele estava falando. E hoje, ele estava contribuindo para o Evangelho. O que eu tenho contribuído hoje? Eu tenho contribuído para o conhecimento do Evangelho? Eu tenho contribuído neste tempo aqui que eu tenho vivido. O que eu vou deixar para as pessoas? As pessoas me conhecem como?
A Bíblia sozinha ensina tudo o que é necessário para a nossa salvação do pecado. E é o padrão pelo qual todo comportamento do cristão deve ser avaliado. Que a palavra de Deus ela é fogo, a palavra de Deus ela é espada. Irmãos, e a palavra de Deus, ela contém as coisas para a nossa vida espiritual. Não é chegar um camarada lá, deixa eu ver se tem ET na Bíblia. Não, não tem. Deixa eu ver se teve dinossauro na Bíblia. Não, você não vai encontrar também. Deixa eu ver se... Não, deixa pra lá. E as pessoas querem o que ela acha que quer. Não, a Bíblia foi escrita com um propósito. Com um propósito. Em quinto, glória somente a Deus. Só lhe deu glória. Glória somente a Deus. Irmãos, tudo que você fizer, agradeça a Deus e dê a glória a Ele. Tudo. No seu trabalho, se você se é dotado de inteligências, de competências, dê glórias a Deus. Se você tem dons e talentos, glorifica a Deus com seus dons, com seus talentos. Romanos 11:36. Porque dele, e por ele, e para ele, são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Amém. Lembra da canção? Porque dele e por ele. É isso. Porque dele e para Deus, para Ele, são todas as coisas. A glória, irmãos, por que somente a glória a Deus? Porque eu estou dividindo a glória com pessoas. Hoje o meio evangélico está contaminado, dividindo a glória de Deus com pastores. Não, esse meu pastor, o cara idolatra. Às vezes não é nem o pastor, a pessoa idolatra o pastor. O cantor lá, o coitado cantando lá, né, tentando emplacar e os irmãos idolatrando. No fuxi... Não. Não sei o que gospel aí no Instagram. Irmãos, é só para rir. Tem gente que eu nunca vi falar no meio gospel, né? Onde o cara vai, estão tirando foto, a mulher vai, está falando, está não sei o quê. Isso é idolatria. Aqui nós reafirmamos que a salvação é de Deus e realizada por Deus, não por meio meu, não por meu querer. Ela é para a glória de Deus e devemos glorificá-lo sempre. Devemos viver a nossa vida inteira perante a face de Deus, sob a autoridade de Deus, para a sua glória somente. O que você vai fazer hoje? Eu vou sair daqui e vou aonde? É para a glória de Deus? O que eu vou beber é para a glória de Deus? O que eu vou comer é para a glória de Deus? O que eu vou fazer no meu celular, no meu computador, na minha TV, é para a glória de Deus? Eu tenho crescido espiritualmente? A igreja reformada sempre se reformando. Esses são os 5 solas da reforma protestante. E grave isso. Grave que isso é muito importante. Eles não são somente a base da reforma, mas deve também ser a base do nosso cristianismo. Então, viu algo errado? Recorra à palavra. Deixa eu ver se está na Bíblia. Deixa eu ver se isso que você está falando é válido. Hoje nós vamos engolindo qualquer coisa. Eu vou falar que eu falei para uma irmã hoje, de uma outra igreja, que ela falou que eu tinha que posicionar. Eu falei assim, não, na nossa igreja são todos inteligentes. Eu não preciso ficar falando. Todos são inteligentes. Ah, você tem que ir, tem que ir, ó, senão, ó. E resolveu? Resolveu o quê? O lema da reforma era igreja reformada, sempre reformando. Deu problema? Reforma. Opa, volta aqui, ó, tá errado. Opa, não tá legal aqui, volta para cá. É a mesma coisa, né? Alguém está ali no meio, ali, assim, com o braço aberto, parando anjos tentando entrar na igreja. Oh, pelo amor de Deus, isso não está na Bíblia. Sabe, tipo de coisas assim não funciona. Por isso, irmãos, que algumas pessoas não param. Porque elas entendem que tem que ter algo a mais. Por isso que somente as Escrituras. Não, tem que ter algo que não está aqui, não. É fácil você, igual nesse momento, nesse calor, né, eu profetizar algo que alguém vai ganhar as eleições, por exemplo.
E eu lembro de um camarada na primeira eleição, em 2018, né? Ele profetizando que um cara ia ganhar, não ganhou. Aí depois eu fiz questão, e aí, gente, cadê o pastor que profetizou errado? Ninguém vai falar nada, porque eu vaciono o cara. Gente, sabe por que eu estou falando isso? Porque isso está atrasando a igreja. Isso está fazendo um desserviço para a igreja evangélica. Muitas vozes que não é a voz de Deus. Eu tenho que estar aqui a favor dos céus. Eu sou alguém que não sou deste mundo. As pessoas que mais fizeram pelo reino de Deus são as mais que pensaram na eternidade. Elas fizeram tanto aqui nessa terra, eram as mais que pensavam no reino. Eu estou preocupado com o reino de Deus hoje, como cristão. Nós devemos sempre voltar às Escrituras e certificar que o nosso cristianismo está centrado na boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Se não estiver, irmãos, larga a mão. Você vai, tem uma frase que fala assim: onde você for, você vai mudar de cidade, procure uma igreja mais perto da Bíblia, depois da sua casa. Depois você pesquise uma casa para você. Porque isso é importante. Isso é muito importante. Há pessoas sofrendo em algumas regiões do Brasil que não tem uma igreja bíblica. Ela tem uma igreja, vocês veem hoje. Porque isso aqui não é atrativo para muita gente. Então fazer o quê? Os verdadeiros estarão. Os salvos estarão ali. Então não preciso ficar imitando, rodopiando 24 horas lá, caindo. Irmãos, esse movimento, para a gente concluir, ele questionou o autoritarismo religioso medieval. Ele questionou por que está agindo dessa forma. A ênfase na participação responsável dos fiéis na vida e também na direção da igreja. Na liderança participativa, na valorização do trabalho com a igreja e toda e qualquer ocupação honesta. Então todos esses tópicos aqui contribuíram para o fortalecimento das noções como liberdade, democracia e solidariedade social. Por que hoje estão querendo calar a igreja? Por quê? Por que tudo sobra para a igreja? Por que a igreja precisa sofrer? Precisa voltar ao evangelho genuíno. A igreja, os evangélicos, precisa voltar à igreja, à base. Irmão, se não tem base, se não tem fundamento, a rocha, que é Cristo Jesus, ela cai qualquer vento de doutrina. Lá em Timóteo fala isso. Ouvi um vento de doutrina aqui, opa, vou para lá. Opa, ouvi uma conversinha ali, opa, vou para cá. Amanhã vai para lá de novo, e assim vai indo. Porque não tem a base firmada nas Escrituras. Não tem a sua base firmada em Cristo Jesus. Quando Jesus for o centro, aí tudo muda. Quando eu vou fazer algo para Deus e tudo é a glória somente a Deus, tudo muda. Porque agora eu não faço para homens mais, eu faço para Deus, é lógico, para o homem, mas para Deus. Aí muda a circunstância. E os diferentes reformadores e seus seguidores deram grandes importâncias, contribuições na área da teologia, na área da filosofia, na área da sociologia, na área da psicologia também, na área política, na sociologia, como eu falei aqui, na ética. A igreja tem sido ética hoje? A igreja tem sido ética, irmãos? Se você sai daqui, nós não excluímos ninguém de Facebook, de sei lá, WhatsApp, mas a pessoa exclui. Eu me pergunto, e pastores também, viu? Pastores não conversam com a gente, tem muitos aí. Como que toma ceia? Eu vou dar uma de Lutero hoje. Como que um pastor vai tomar ceia se ele não conversa com o irmão? Não funciona. Ei, não rola. Como que o pastor ou o membro lá que não olha na sua cara, porque ele é da outra igreja, né? Ele é da igreja tal, ele não pode cumprimentar da igreja tal. Gente, isso aí não é evangelho. Se o camarada ele fica vivendo a sua vida assim, é melhor ele se converter de novo. É melhor ele nascer de novo, porque ele não é nascido de novo. Ah, está julgando? Sim, estou julgando. Eu posso julgar, eu sou espiritual. A Bíblia não fala que o homem espiritual julga todas as coisas? A Cris abandona a igreja. Eu vejo a Cris na rua, a Cris vira a cara. E eu, né? A Cris olha para mim, oi pastor, eu viro a cara.
Como que eu vou ministrar uma ceia? Como que eu vou orar ao Senhor? Se eu estou em pecado, isso é pecado. Aí nós estamos achando bonito. Estamos achando bonito. Olha lá, ó, não olha para mim, ó, não conversa comigo. Que bacana. Vai prestar conta, bichão. Vai prestar conta com Deus. Então a gente precisa centralizar a nossa vida em Cristo Jesus. E até hoje nós sentimos esses efeitos. E como que eu posso contribuir para uma constante reforma? Como? Como você pode contribuir para uma reforma hoje? Qual a sua contribuição em favor de uma reforma, não agrária, mas uma reforma protestante? Pregue a verdade, fale a verdade. João Batista, quando ele estava no deserto falando, ele não estava agradando ninguém, mas ele falou a verdade. Ele perdeu a cabeça, literalmente, mas ele falou a verdade. Homens morreram para que hoje nós estivéssemos aqui. Sabe fazendo o quê? Brincando de ser crente. Vou para a igreja. Opa, agora eu vou embora. Deixou a igreja. Agora eu sou outra pessoa lá fora. Não, irmãos. Vidas foram ceifadas para que hoje nós tivéssemos, por exemplo, a palavra traduzida. Às vezes eu tenho 5 Bíblias na minha casa. Eu vejo o devocional de muita gente. É bonito. Eu acho bonito, viu, Otávio? O pessoal colocando Bíblias assim, fazer devocional. Alguns irmãos que a gente vê assim, espirituais, né? Aquele monte de Bíblia, e não vive. Não vive. Sabe por que eu estou falando? Porque é exposto que o camarada só dá mau testemunho. Não adianta eu saber a Bíblia, não adianta você ter 150 versículos decorados, se eu não pratico os versículos. Cai por terra. Então vamos praticar a palavra, somente as Escrituras. Somente glórias a Deus. Amém? Amém? Amém. Vamos colocar em pé, em nome de Jesus? Dá para cantar mais uma? Para a gente dar uma aliviada no coração e na alma, no espírito e tudo mais? Irmãos, procure estudar sobre a reforma protestante, procure ler. É muito bom. És adorado entre nós, tão desejado aqui, mas nada se comparará com a glória que há de vir. Eu não sou daqui, pra casa voltarei. Ele vem me buscar e com ele eu irei. Eu não sou daqui, pra casa voltarei.
Messias aguardado, Ele vem me buscar. Em breve Jesus lá no céu vai aparecer, e todo joelho se dobrará, e toda língua confessará. Mas a igreja será arrebatada num piscar de olhos, acontecerá. Mas a igreja será arrebatada num piscar de olhos, acontecerá. Mas a igreja será arrebatada num piscar de olhos, acontecerá. Mas a igreja será arrebatada num piscar de olhos, acontecerá. Yeshua, o Messias aguardado, Ele vem me buscar. Yeshua, o Messias aguardado, Ele vem me buscar. Amém, irmãos? O Messias aguardado, ele vem buscar a sua igreja. Como no início da canção, nós não somos daqui. Vamos orar, irmãos? Vamos pedir a graça de Deus sobre nós, sobre o nosso Brasil. Nós acreditamos que Deus, a nossa esperança é Cristo. Nossa esperança é Cristo e vai passar. Feche seus olhos, vamos clamar ao Senhor por nossa nação, em nome de Jesus. Pai, nós queremos agradecer a Ti, Senhor, obrigado. Obrigado, Senhor, porque a Tua igreja ainda está de pé. Ó Pai, nós não sabemos o futuro, mas o Senhor sabe, o Senhor conhece. E nós queremos, ó Deus, acreditar. Nós queremos, ó Pai, sempre colocar a nossa fé em Ti. Nós sabemos, ó Deus, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que Te amam. Ó Deus, independente de qualquer coisa, ó Pai, que o mal tenta alguma coisa, nós sabemos que o bem sempre vence. Nós sabemos que o Senhor está sempre conosco. Nós sabemos, ó Pai, que a Tua proteção já nos é dada, Pai. Nós sabemos que muitas coisas nós já temos. E nós oramos por nossa nação, nós oramos por nosso Brasil. Ó Deus, nós oramos, ó Pai, por cada cristão genuíno, por cada crente, aquele crente que busca a face do Senhor, aquele crente que está preocupado com a igreja, aquele crente que está preocupado com os valores da família, aquele cristão que está preocupado com as ideologias satânicas que tentam adentrar nas igrejas. Pai, não deixe isso acontecer, Senhor. Nós acreditamos em Ti, ó Deus, e nós vamos lutar, nós vamos guerrear, sabendo que o Senhor está na nossa frente, sabendo que é o Senhor quem luta por nós, mas nós, como igreja de Cristo, nós não vamos ficar parados, em nome de Jesus. Amém e amém.